A todos que acompanham o canal Matemática do Patamar, principalmente os nonos anos, né, da EMAPS. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje vai ser noção de função, tá certo? Lembrando aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber as novas aulas. Então vamos lá. Aqui, ó, com bastante frequência, a gente se depara com situações que envolvem relações entre duas grandezas variáveis. Aí vamos acompanhar essa primeira situação. Uma peteca custa R$30. Se representarmos por X a quantidade de petecas iguais a essa que Rui, o professor de Educação Física, quer comprar, e por Y o preço em reais que ele vai pagar, podemos organizar o seguinte quadro. Então aqui, ó, quantidade de petecas, 1. Cada peteca custa R$30, então vai ser 1 vezes 30, né? Aí aqui vai dar 30. Quantidade de petecas, 2. Se comprar duas petecas, 2 vezes a quantidade de cada peteca, 30, né? Tá, aqui vai dar 60. Se comprar 3 petecas, 3 vezes a quantidade de cada peteca, que é 30. Nesse caso aqui vai dar 90, né? Se comprar 4 petecas, então 4 vezes a quantidade do valor de cada um, que vai dar 120. Se comprar 10 petecas, então 10 vezes a quantidade de cada uma, que nesse caso aqui vai dar 300, né? Se comprar 11 petecas, então 11 vezes a quantidade de cada uma, então aqui vai dar 330. E se comprasse X petecas, quantas petecas seriam? Seria o seguinte, seria o X, que é a quantidade, vezes 30. Ou você poderia simplesmente colocar 30 vezes X, onde esse X representa a quantidade de petecas e o Y representa o valor que a pessoa vai pagar. Observando esse quadro, minha gente, a gente percebe que o preço Y a pagar depende da quantidade que é colocada aqui, ó, no X. Esse preço aqui ele depende da quantidade daqui. Aí, entre as grandezas Y e X, né, existe uma relação expressa pela sentença matemática. Pode observar também que a quantidade X de petecas é uma grandeza que varia de forma independente. O valor que a gente coloca aqui não depende de nenhum, por isso que ela é chamada independente. O preço Y a pagar é uma grandeza que varia de acordo com a quantidade de petecas aqui. A todos os valores de X e de Y, né? Cada valor que você coloca no X só está correspondendo em relação a Y aqui. Para cada valor de X, está associado um único valor de Y, tá certo? Essas são algumas observações que a gente pode analisar nessa tabela. O Y a pagar é dado em função da quantidade X de petecas adquiridas. E a sentença Y igual a 30x, que foi aquela que a gente formulava, Y igual a 30x, ela é chamada de lei de formação dessa função. Nesse caso, o x é chamado de variável independente, você pode colocar qualquer valor nela, e o y é chamado de dependente, porque ele depende do valor que a gente coloca aqui no x, né? Ele depende justamente da variável x. Uma vez estabelecida a relação entre grandezas, da quantidade de petecas e preço a pagar, a gente pode responder algumas questões em relação a isso, né? Por exemplo, se dissesse assim: quanto o professor vai pagar por 50 petecas iguais a essas? A gente sabe que a lei de formação é 30x. A quantidade de petecas, esse 50, ele vai entrar no lugar do x. Então vai ficar y igual a 30 vezes 50. É assim? Aí aqui igual, y vai ser igual a 1.500. Então, nesse caso, ele iria pagar R$1.500, tá certo? Por 50 peças, né?
Agora, se for o contrário, se ele já tiver o dinheiro, ó, se ele já tiver 780, quantas petecas ele pode comprar? É a mesma fórmula. Você percebe aqui que vai ser a mesma fórmula, 30x, só que aqui já está dando valor, que é o preço a pagar. Ó. Aí o preço a pagar ele é o y, olha aqui já está dizendo. Ó. O x é a quantidade de petecas e o y é o preço a pagar. Então aqui, minha gente, esse 780 ele entra no lugar do y. Então vai ficar 780 igual a 30x. Esse 30 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 780 dividido por 30. Pode cortar esses zeros. Então ele vai poder comprar 20 petecas, tá certo? A partir do momento que a gente tem a lei de formação, que é a fórmula de cada função vai ter a sua. Aí o que for perguntado, fica bem facinho da gente resolver. Há algum tempo, quando Márcia ligava seu computador à rede internacional de computadores, que no caso é a internet, né? Ela pagava uma mensalidade fixa de R$30, mais 15 centavos de real por minuto de uso. O valor a ser pago por Márcia ao final do mês dependia do tempo que ela gastava acessando a internet. Aí aqui vamos ver como é que vai ficar. Ó. Se ela usasse 1 minuto, então aqui ó, 30, né? 30 reais, que é o valor fixo, mas cada minuto que ela usa, ela paga 15 centavos. Então no fim, ela ia pagar R$30,15. Se ela usasse 2 minutos, então seria 30 mais 15 centavos vezes 2, porque 15 centavos é só 1 minuto. Então aqui quando você faz 15 centavos vezes 2, aliás, 15 centavos aqui, não tem 0,5. 15 centavos vezes 2 dá 30. Aí aqui vai ficar R$30,30. Se for T minutos, ou seja, qualquer minutos, como é que vai ficar? 30 mais 15 centavos vezes o tempo que ela gastar, né? Aí essa daqui é a lei de formação. Dependendo do tempo que ela for usar, no lugar desse T aqui, que esse T ele é dado em minutos, então no lugar dele você coloca o valor, multiplica por esse e depois soma com 30, que é o valor fixo. Aí você vê, minha gente, que a gente pode estabelecer uma relação entre as grandezas por meio da sentença 30 mais 0,15 vezes t. Ó. Essa é a lei de formação dessa função. Onde esse V, aí aqui é o seguinte, ó, o V é o valor a ser pago em reais e o T é o tempo da utilização em minutos, no caso, né? É o tempo da utilização em minutos. Aí nessa relação, dizemos que T é a variável independente e que V é a variável dependente de T. Ou seja, a variável V é dada em função da variável T. Estabelecidas essas relações aí, a gente pode responder as questões. Ó. A primeira é o seguinte: quanto gastará Márcia quando durante um mês ela utilizar a internet de 10 horas, né? E 20 minutos. Aí primeiro é o seguinte, minha gente, aqui está em hora e está em minuto. Mas aqui, ó, vocês vejam que o tempo aqui está em minuto, ó. Então a gente tem que transformar isso tudo em minuto, tá certo? 1 hora tem 60 minutos, então eu vou pegar esse 10 e multiplicar por 60. Aí aqui vai dar 600, né? 600 minutos, mais os 20 que já tem aqui, ó. Os 20 minutos que já tem. Então, nesse caso aqui vai ser 620 minutos, tá certo? Aí agora, a partir daí a gente pode utilizar a fórmula. V é igual a 30 mais 0,15 vezes T, que esse tempo é em minutos, né? V vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes, no lugar desse T, você vai colocar 620. É assim? V vai ser igual a 30
mais 620 vezes 0,5. Vamos fazer no cantinho aqui. Vezes 0,15, na verdade, né? Aqui vai ser, ó, 0, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 6, 30 com 1, 31. 0, 2, 6. 0, 0, 3, 9. A vírgula fica aqui. Então aqui 93. Somando isso tudo aqui, o valor que ele vai pagar vai ser de R$ 123, né? O valor que ela vai pagar no caso, que Márcia vai pagar. Aí agora está perguntando o seguinte, ó. Quantas horas ela poderia utilizar a internet se ela quisesse gastar no máximo R$ 90 no mês? Então aqui já está dando o valor, ó. 90. A fórmula é essa daqui. E se você perceber, esse 90 não vai entrar no lugar do T, ele vai entrar no lugar do V, que é o valor. Então 90 vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes T. É assim? Aí aqui você percebe que esse daqui, ó, esse 90 ele passa para cá. Aliás, o 30 está positivo, ele vem negativo. E aqui vai ficar 0,15 T. Diminuindo aqui, 90 menos 30, 60, igual a 0,15 T. T vai ser igual a 60 dividido por 0,15. Para fazer essa divisão, 60 por 0,15, tira a vírgula e acrescenta 2 zeros. Aí aqui vai dar 4, que dá exatamente o 60 aqui, né? E sobra 2 zeros. Então o tempo ele vai ser 400 minutos. Aí você fazendo aquela lógica lá de 1 hora tem 60 minutos, né? Aí quanto tempo dá isso? Quando você for fazendo 1 hora 60, 2 120, 3 180 e assim vai. Aí você vai chegar que ela vai ter direito a 6 horas e ainda vai sobrar 40 minutos, tá certo? Bem interessante de você perceber o que é função é você utilizar o conceito de máquina de calcular, tá certo? Aí dentro dessa máquina de calcular também vai aparecer o conceito de domínio e de imagem. Aí aqui é o seguinte, minha gente, o domínio são os elementos de entrada, né? Geralmente é o valor de X. E a imagem são os de saída. Entrada aqui é X, ó, e saída vai ser Y. Então a fórmula vai ser o seguinte, ó, Y igual multiplicar por 3. Então você vai perceber que é 3x, né? Multiplicar, o x entrou, multiplica por 3, que é 3x, e somar 2. Então mais 2. Aí a partir daí a gente pode determinar alguns valores, ó. Aqui é o domínio da função, que a gente coloca assim, e a imagem vai ser o resultado. Por exemplo, vamos dizer que no lugar do x aqui, entre o domínio é o x, viu? No lugar do x aqui vai entrar 1, né? Aí entra aqui na máquina, faz todo o processo, aí vamos ver o que é que sai. Y igual a 3 vezes, no lugar do x entra 1, mais 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Aí você vê que a imagem da função aqui, ó, que é o elemento que saiu, foi 5, que é representado pelo y, né? Aí a partir daí você pode colocar, vai entrar o 0 aqui dentro da máquina. Então y vai ser igual a 3 vezes 0, mais 2. 3 vezes 0, 0, mais 2, fica 2. Então a imagem aqui é 2. Vai entrar, por exemplo, menos 1. A y igual a 3 vezes menos 1, mais 2. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Com mais 2 vai ficar menos 1. E daí você pode colocar qualquer valor que você quiser. Lembrando que esses valores de entrada aqui, que é o x, ó, eles são chamados de domínio. E os de saída, que é o resultado que dá aqui no fim, eles são chamados de imagem da função. E vocês tenham entendido? Qualquer dúvida aí,
pausem o vídeo, analise direitinho, volte, veja, reveja, ou então entre em contato comigo. A atividade vai estar disponível lá, tá certo? Tenham uma boa noite e até mais.